Hã? Nem almocei. Já falei, como eu falei no outro, não temos grupo para poupar. Temos um brasileiro pela frente, temos que ir em busca da vitória contra o Cruzeiro. Amanhã, a partir de amanhã, vamos começar a estudar. Os jogadores vão começar a se recuperar. Existem jogadores que vão precisar de mais tempo para recuperar desse jogo, outros que vão poder jogar, repetir. E vamos tentar fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, porque é o que temos pela frente. Aqui no Flamengo tem que, como se estivesse com um boné aí tapando a visão, não dá para olhar muito longe, tem que olhar sempre perto. Aqui, boa noite, Felipe. Boa Vinícius, noite. canal Vini Rubro Negro. Sem dúvidas, o principal jogador do Atlético Mineiro é o Hulk. Ele fez um gol muito decisivo contra o Vasco na volta, aqui em São Januário, no Rio de Janeiro. E hoje ele não deu um chute no gol do Flamengo. Ele finalizou, mas nenhum no gol do Flamengo. Queria saber se houve algum tipo de plano individual para parar o Hulk como principal jogador e qual o seu grau de satisfação com a defesa do Flamengo hoje. O Hulk realmente é um jogador determinante, um jogador perigoso, decisivo, e claro que temos que ter todo o cuidado com ele, como com o Paulinho, por exemplo, que é um jogador diferente, né? A defesa hoje, para mim, esteve, principalmente no primeiro tempo, esplêndida, com coragem, adiantando bem as linhas, e no segundo tempo nós acabamos cedendo alguns metros, né, na nossa última linha para talvez proteger um pouco mais o espaço, e acabamos dando um pouco mais de tempo e espaço para os jogadores do Atlético. E aí é onde o time acabou indo um pouquinho para trás, acabou sofrendo, não conseguimos sair mais, e no final tivemos que acabar defendendo o resultado, né? Então, por conta de que estamos enfrentando uma grande equipe, de que, como eu repito, né, finalista da Libertadores, um time que tem um grande técnico, um dos times que melhor joga futebol do Brasil, e nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. E pode ter certeza que esses jogadores determinantes não é fácil de anulá-los, mas vamos tentar ter que fazer um jogo da mesma forma em Belo Horizonte para poder vencer. É isso. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da QSRN. Queria te perguntar sobre uma dinâmica ofensiva do Flamengo hoje, para perceber alguns momentos, especialmente no primeiro tempo, o Flamengo acumulando alguns jogadores em cima da linha defensiva do Atlético. E aí, quando quebrava a primeira pressão, o Flamengo tinha muita vantagem pela questão numérica, né, encarando a linha defensiva deles de frente. Queria te perguntar a importância dessa movimentação e desse posicionamento na criação do Flamengo hoje, e até sobre o Gerson também, nessa importância de quebrar essa primeira pressão do Galo e poder explorar o entre linhas, enfrentando a linha defensiva deles, inclusive que aconteceu no primeiro gol. Pois é, o Gerson, como eu imaginei que o Atlético vinha defendendo mano a mano, homem a homem, eu imaginei que o Gerson, como um jogador que perde pouca bola, que sustenta bem no meio campo, que ele, por uma vantagem qualitativa, ele nos tira da pressão, então eu imaginei que ele pudesse ajudar um pouco mais ali, um pouco mais atrás. Que não é um jogo um tanto de toque de bola, né? É um jogo de eliminação, então o Gerson eu acredito que ele possa nos ajudar mais ali. E em função da altura dos jogadores, isso vai determinar muito como acaba a pressão, como a gente acabou de pressionar, como eles estão fisicamente, aonde eles conseguem chegar, porque como o Atlético individualiza esses jogadores como o Arrascaeta, como o Gabi, como o Michael, então a altura deles vai determinar também a altura da linha do Atlético, e acaba ficando um time um pouco mais espaçado, né? Então, como eu falei, é muito complicado entrar nessa defesa, é muito difícil entrar na defesa do Atlético, e o River tentou inúmeras vezes e não conseguiu, então um time realmente difícil, e ainda mais com as trocas depois, um time que melhorou muito. Professor, última. Beleza. Oi, Felipe. Parabéns pela vitória. David Sharp, do Antenados na Jogada. Uma coisa que me chamou bastante a atenção foi quando você falou que para vocês pode estar perto, mas para mim está muito longe ainda. E não sei se você teve a mesma percepção, mas para mim foram 2 jogos. Até o 3-0, até o Atlético fazer o gol, e depois que o Atlético fez o gol, para mim foi outro jogo. O Flamengo correu riscos até de tomar o segundo gol. Então, por que você acha que aconteceu isso? Você acha que poderia ter feito outra coisa, alguma outra estratégia nas substituições? E se puder falar sobre o Gerson também, que, como o Marquinhos perguntou, em relação à resistência dele, porque são 3 jogos seguidos jogando os 90 minutos. É impressionante.
Eu repito o que eu falei na outra pergunta. Na minha opinião, um jogador, quanto mais joga, melhor ele fica. Quanto mais ele se adapta a jogar 90 minutos, melhor. E o Gerson jogou a temporada inteira, então ele está com ritmo, ele está fresco, a bola não escapa do pé dele, ele tem o tempo, ele tem o controle da situação em todo momento, porque ele vem muito rodado, né? Então, sempre que a gente avalia um jogador, temos que olhar se ele tem minutos consecutivos do jeito que o Gerson, ou se ele não tem tantos minutos. E o Gerson, fisicamente, ele é um portento, ele aguenta, ele pode até acabar esgotado, mas ele parece que ele está cansado, e na próxima jogada ele dá um pique de 50 metros e realmente não te demonstra isso, né? Então, é um privilegiado do jeito, né? Como é que fala? O DNA do Gerson é privilegiado. E... Oi? E a outra pergunta foi... Esqueci. Sim. Pois como eu falei, na minha opinião, o sistema que o Atlético joga, que é o 3-4-3, ele já tem uma vantagem posicional sobre o 4-4-2 que a gente joga. E é muito complicado defender o 3-4-3 ou pressionar o 3-4-3, muito mesmo com o 4-4-2. E no segundo tempo, ao baixar um pouco as linhas, acabou que demos essa vantagem posicional e esse tempo e espaço para os jogadores poder criar e causar problemas tanto no entre linhas como nas laterais do campo. E eles geraram muita vantagem, como é que eu falo? Superioridade numérica, né, em cima dos nossos jogadores de meio. E isso é muito difícil você corrigir em cima da hora ou no meio do jogo, né? O que você pode fazer é colocar peças com mais força física ou igualar. Colocar o 3-4-3 e igualar a marcação. Só que é difícil você igualar a marcação no meio de uma final, num sistema que a gente nunca utilizou e nunca treinou, né? Então, meu pensamento foi que a gente poderia ter feito, mas que na minha visão, no meu entendimento, teríamos ido mais para trás ainda se tivesse, como foi depois que a parte que o Fabrício entrou, a gente acaba cedendo os metros que o Atlético precisa e acaba defendendo mais, com melhores jogadores defensivamente, porém difícil de sair dessa pressão, porque o Atlético varia muito, ele varia de um 3-4-3, aí se você também iguala, eles colocam linha de 4, eles sabem sair dessa pressão, então natural que depois do 3-0 o time tentasse se defender mais recuado um pouco para se proteger e defender o resultado, até mesmo porque todos nós teríamos assinado um resultado desse, né, antes de começar o jogo, mas, repito, da mesma forma, para o jogo de volta 0-0 não tem nada definido, se temos que ir para ganhar. Se formos com o pensamento de tentar defender o resultado, com certeza vamos sofrer e nós não vamos ir para defender o resultado, vamos ir como se tivesse que ganhar o jogo. Obrigado. É isso, meus amigos. Boa noite. Wesley, como é que estava a sua cabeça antes de entrar no jogo e se o Felipe Luiz, ele por acaso usou alguma coisa para motivá-los? Cara, não existe uma motivação maior do que estar jogando uma Copa do Brasil, Maraca lotado, e confesso que estava ansioso para que chegasse logo e que acabasse com um resultado bom pra gente, foi o que aconteceu. E ele, é o que ele fala, o Gerson também fala muito, é um privilégio jogar uma Copa do Brasil. Não sei quantos porcentos dos jogadores conseguem chegar numa final ou até numa semi. Então a gente está aqui, é um privilégio e isso não tem mais motivação que isso. Wesley, você foi um jogador muito criticado ao longo do ano, ao longo da temporada e agora é um dos melhores jogadores do Flamengo atualmente. O que você pode falar sobre isso? Cara, boa pergunta. Trabalho, cara, trabalho. Teve muitas coisas que aconteceram nesse ano, tanto para ir para fora, fiquei, não fui, muita coisa, só que botei minha cabeça no lugar. Foi o time que me levou até as propostas, foi o Flamengo. Então não teria por que eu desistir, quero ir embora, não vou querer crescer, aumentar meu nível. Então botei a cabeça no lugar, trabalhei, estou trabalhando até agora e está dando resultado. Mais duas, hein? Aproveitando para falar com você, né, sobre a sua saída, quase saída, né? Você recebeu proposta, quase saiu. Você trocaria o que você está vivendo hoje por qualquer outro clube para estar lá vivendo esse sonho da Europa? A gente sabe que todo jogador ele almeja isso, né? Todo jogador ele olha para a Europa e pensa que quer ter carreira lá fora. Só que hoje você vive um momento completamente diferente no Flamengo. Você hoje é titular absoluto, você é exaltado pela torcida. Trocaria isso que você está vivendo agora? Boa pergunta. Cara, não trocaria. Não trocaria. No começo, confesso que eu queria muito ir,
acho que era mais pela fase, tipo, que eu não tava conseguindo render, então eu falei, cara, acho que chegou o meu momento de... Só que Deus sabe de todas as coisas, então se não foi pra mim naquele momento, era pra mim viver isso tudo, pra que eu possa ser mais valorizado também, então acredito muito nisso, que se eu não fui era pra acontecer isso e hoje eu tô muito feliz. Cara, tendo em vista, né, você teve alguns problemas no passado, né, e hoje você é um dos melhores jogadores do Flamengo, elogiado até pelo Leandro, lateral direito do Flamengo. Eu queria que você falasse pra gente, qual foi a virada de chave? Cara, a virada de chave foi com a minha família. Eu tava em casa, eu tava, caramba, o que tá acontecendo na minha vida? Até que eu cheguei, revelação, todo mundo, caramba, Wesley, daqui a pouco fui caindo no nível, aí teve problema no extracampo, não sei o que, botei a cabeça no lugar, conversei com a minha família, com o meu empresário, a gente foi atrás de fisioterapeuta para melhorar meu desempenho, meu físico, análise de desempenho, começar a estudar o que eu podia fazer para melhorar, e acho que foi a virada de chave. Eu já faço isso, vai fazer 4 meses. Já faz 5 meses já que eu tô na Outlet, que as pessoas veem o resultado agora, acho que eu comecei agora não, já tô faz tempo e acho que essa foi a virada de chave principal. E meus companheiros também, né, cara, acreditaram em mim, não desistir, como eu tava falando do Gabigol, todo mundo, má fase, mas acreditar aí o resultado do trabalho dele. Entrou, fez um gol e foi isso, a virada de chave foi botar a cabeça com a minha família, conversar e ir atrás do que eu podia melhorar. Obrigado, galera. Obrigado. Essa brincadeira do gol de canute. Acabou? Ô, Maurício, acabou? Da assessoria não? É porque o Flamengo tá lá dentro. Braz, depois de tudo que aconteceu, pedindo o VAR semiautomático, como é que você avalia a arbitragem desse primeiro confronto? Eu acho que não teve tantos lances para analisar em relação à arbitragem. Os lances acho que foram claros, foram limpos, independente de quem for para que seja. Então acho que não sei se fica essa sugestão para o jogo final, mas nesse jogo eu acho que não teve comprometimento nenhum em relação a nenhum lance. E Gabigol vai renovar depois de 2 gols? Não muda muita coisa, a gente vai deixar passar a Copa do Brasil para ver o que a gente vai fazer. Eu pessoalmente já externei várias vezes que eu gostaria de renovar com ele, não sei se será possível, mas o Gabigol fazer gol nas finais, o Flamengo renovar com ele por causa disso, eu acho que não é de bom tom. Eu acho que a história do Gabigol e o profissionalismo do Gabigol é maior do que isso aí, é maior do que 2 gols. Claro que são 2 gols importantíssimos numa competição super importante contra o Atlético Mineiro, mas a história do Gabigol é maior do que isso para uma renovação. Brás, qual é o tamanho dessa vantagem para o Flamengo? Não, a vantagem é uma boa vantagem, só que a gente tem que entender quem é que está do outro lado. Você tem a história do Atlético Mineiro, tem a torcida do Atlético Mineiro, e isso em qualquer lugar tem que ser respeitado. E vai ser respeitado, e está todo mundo dentro, pelo menos do futebol do Flamengo, respeitando. Às vezes a gente passa ali num sorteio, que é uma outra atmosfera, e brinca de uma perda de mando, uma outra coisa, mas isso ali é pontual, é totalmente diferente de agora. Agora a gente está jogando contra o Atlético Mineiro, contra a história do Atlético Mineiro e contra a torcida do Atlético Mineiro. Então a gente sabe o tamanho disso e a gente vai mais do que nunca respeitando, mas claro, com uma vantagem, na minha visão, considerável, mas que ela não define absolutamente nada. Então é nessa atmosfera que a gente vai para Minas Gerais daqui a uma semana. Quarta-feira, Brás, jogo contra o Cruzeiro, você tem uma expectativa de como é que vai sair, isso obviamente visando também a final no domingo, como vai ser essa logística de Flamengo? Com certeza a escalação de quarta-feira será visando a final contra o Atlético Mineiro. Com certeza será feita dessa maneira. É claro que eu não conversei com o Felipe Luiz, quem manda é o Felipe Luiz, mas ele é sabedor da importância do jogo de domingo. E mais do que isso, é o que eu acabei de falar ali. O Flamengo com essa vantagem, ela é uma boa vantagem, mas
ela não define absolutamente nada. A gente joga contra o Atlético Mineiro, contra a força e a história do Atlético Mineiro e contra a torcida do Atlético Mineiro. Isso tem que ser respeitado e considerado. E o departamento de futebol todo do Flamengo, eu não sei, estou falando do futebol do Flamengo, todos os jogadores, do roupeiro a qualquer um lá dentro do futebol do Flamengo, está respeitando e respeitando muito o Atlético Mineiro. Como é que estava a sua cabeça antes de entrar no jogo e se o Filipe Luís, ele por acaso usou alguma coisa para motivá-los? Cara, não existe uma motivação maior do que estar jogando uma Copa do Brasil, Maraca lotado, e confesso que estava ansioso para que chegasse logo e que acabasse com um resultado bom pra gente. Foi o que aconteceu. E ele, é o que ele fala, o Gerson também fala muito, é um privilégio jogar uma Copa do Brasil. Não sei quantos porcentos dos jogadores conseguem chegar numa final ou até numa semi. Então a gente está aqui, é um privilégio e isso não tem mais motivação que isso. Wesley, você foi um jogador muito criticado ao longo do ano, ao longo da temporada, e agora é um dos melhores jogadores do Flamengo atualmente. O que você pode falar sobre isso? Cara, boa pergunta. Trabalho, cara, trabalho. Teve muitas coisas que aconteceram nesse ano, tanto para ir para fora, fiquei, não fui, muita coisa, só que botei minha cabeça no lugar. Foi o time que me levou até as propostas, foi o Flamengo. Então não teria por que eu desistir, quero ir embora, não vou querer crescer, aumentar meu nível. Então botei a cabeça no lugar, trabalhei, estou trabalhando até agora e está dando resultado.